pode ter plano B, você só pode ter plano A. Vai no plano A com fé, com resiliência, que tem que dar certo, é a tua única opção. Pois eu brinco que no meu escritório a gente tem plano de expansão, plano de equilíbrio, plano de contingência e plano de fuga. Está começando mais um Planos Podcast, um podcast que vai ajudar você, dono de empresa de qualquer porte, a vender mais e melhor, através de estratégias de marketing e vendas. E eu sou o Salim Felizbino. Eu sou a Karina Brandalize. E eu sou o Felipe Carvalho. E esse podcast também é para profissionais, né, de marketing e vendas. Afinal de contas, é disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? E hoje estamos recebendo, Salim, nossa primeira convidada. Ela é advogada. Ela é estrategista financeira. Olha só. E ela é empresária contábil há mais de 18 anos, sabe? Um profissional 4.0, dá pra dizer assim, né, Felipe? Começou a trabalhar com 10 anos no máximo, né? Eu acho que com 7 anos ela já fazia demonstrativo de resultados. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem feliz, obrigada mesmo. Acho que isso aqui é um projeto interessantíssimo, ajuda muito os empresários. Todo mundo precisa aprender a vender mais, a administrar, a gerir. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Legal, muito bom. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente hoje. Por mais que o tema pareça meio nada a ver, né? Tipo, a gente vai falar o quê? Sobre contabilidade, né? Sobre estratégia contábil. E o tema de hoje, né, Felipe, é muito interessante. A gente pensou muito sobre esse tema, que é um tema: pagar impostos ou investir em marketing? Olha que pergunta, hein? Para quem é um empresário, para quem tá querendo crescer ainda. E aí, meu contador manda o imposto para mim no começo do mês, na metade do mês? Ou eu pago e faço investimento Pago o boleto do Google para crescer mais? Pago o boleto do Facebook ou pago o boleto dos impostos, né? Ou paga o boleto da Receita Federal. É perigoso, perigoso. E sabe que, né, a gente, nessa linha, você e eu, a gente sempre, ao longo dos anos aí, lidou com empresários, né? Conheceu muita gente, né? Empresários de pequeno, médio, grande porte. E a gente sabe que, para esses caras, geralmente, lidar com o contador não é o momento mais agradável do dia, né? Não é algo que a pessoa acorda de dia e fala: hoje vou ter uma reunião maravilhosa com o meu contador, hoje vou crescer. Vi um passarinho amarelo, vou falar com o meu contador, né? Geralmente é o contrário, né? Fala assim, caramba, tem uma reunião com o contador. É a visão que as pessoas têm, né, Karina, aí do contador como aquele cara ainda, um dinossauro, aquele cara antigo, né? Ele enfiado numa sala pequena, cheia de papel, cheiro de mofo, né? E eu acho que não é isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre uma visão diferente, estratégica. Então, eu queria que você começasse dizendo isso pra gente, né? Assim, quer dizer, afinal de contas, o que é ser uma empresária contábil? Não é igual a ser um contador daqueles lá, né? Que usam... Um guarda-livro? Aqueles computador, sabe aqueles computador antigão? Meu pai falava: vou no guarda-livro hoje. Eu falei: cara, vai na biblioteca? Então desmistifica isso pra gente aí, Karina, pelo amor de Deus. Então, na verdade, até você falando que o empresário tem até medo de falar com o contador, esses tempos atrás eu liguei para um empresário e, né, falei: olha, preciso de uma reunião com você, mas precisava ser hoje. A hora que eu cheguei na sala dele, ele falou assim: minha contadora falando que precisava de uma reunião hoje, confesso, minha canelinha tremeu. Eu falei: uau, não é, vamos conversar aqui que vai ser legal. Então, na verdade, assim, a contabilidade, assim como todos os outros ramos, evoluiu, né? Evoluiu. E alguns contadores ainda ficaram naquela de um guarda-livro e outros contadores evoluíam. Eu costumo dizer que eu sou uma empresária contábil e não uma contadora, porque a minha empresa não é somente um escritório de contabilidade. Ela é uma empresa que trabalha com estratégia. A gente procura ajudar o empresário a pagar o menor imposto possível para poder crescer com qualidade. Estatisticamente, não é muito fácil manter uma empresa no Brasil. Há muita estatística de quebra nos primeiros anos, principalmente, da empresa. Então, o contador, ele tem esse papel, ele tem dados suficientes para ajudar uma empresa estrategicamente a crescer, usando, às vezes, até recursos tributários para que ele alavanque a empresa inteligentemente, de forma inteligente. Sim, é tipo uma consultoria mesmo, né? É uma consultoria. Eu lembro que, né, lá em 2007, quando eu comecei a agência, né, onde eu fui sócio durante 15 anos, a gente teve um problema justamente por essa questão, assim, de falta de uma consultoria. Né? Então, a gente simplesmente, né, um monte de menino de 20 e pouquinhos anos, chega lá, né, nesse quartinho fechado, cheiro de mofo, tal, aquela coisa meio, né, nebulosa. Ó, a gente quer abrir uma agência de publicidade. Legal. Né, o contador foi lá, puxou lá no KINAI, agência de publicidade e propaganda, né, abriu a empresa e depois a gente foi descobrir que, poxa, a gente ia pagar 17% de imposto, né, uma carga tributária pesada.
Principalmente para quem está começando, né? Para quem está começando pequeno, e a gente poderia, né, dentro da legalidade, estar enquadrado, né, em um outro KNAI, né, pagar um imposto, um tributo muito menor para que a gente pudesse investir no próprio negócio. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Sobre como a gente pode realmente, com essa consultoria, com essa visão estratégica... a favor da empresa. Perfeito, pelo amor de Deus, vamos, chega daquela história de que, assim, meu Deus do céu, hoje é reunião com o contador, né? Hoje em dia as empresas, as pessoas veem aí um profissional interessante, né? Um profissional que é totalmente obrigatório. Uma das poucas coisas, investir em marketing é obrigatório? Não necessariamente. Não é obrigatório. Se você quiser, você tem outras estratégias, coloca um vendedor na rua, tudo. E é até engraçado, Felipe, porque muitos clientes vêm procurar a gente antes. Quero fazer um site, quero fazer uma loja virtual, quero fazer um projeto na internet, quero vender mais. E depois ver o contador. Contabilidade. Né? Se eu posso abrir a empresa no lugar certo, se eu posso, qual que é o rumo da atividade que eu quero. Né? E sendo que o que você sugere hoje? Se um profissional fosse começar a trabalhar hoje, por onde que ele deveria começar? Primeiro que ele vai precisar de um CNPJ, sua empresa só nasce quando ela tem um CNPJ. Então, ela nasceu porque ela constitui um CNPJ. Antes disso, ela é ideia, ela é plano, ela é uma série de coisas, menos empresa. Ela só é empresa depois que ela tem um CNPJ. Só que para abrir esse CNPJ, um contador ele tem um papel muito fundamental. Porque ele que vai ajudar a definir a melhor maneira de abrir. A viabilidade de abertura. Os tributos que você vai pagar, ele vai te dar consultoria tributária para você ter economia em impostos. E a definição do CNAE, como você falou ali, da tua agência de publicidade, é uma coisa que impacta muito. O Código da Atividade da Empresa, que é o CNAE, está diretamente ligado ao imposto que você vai pagar depois. E às vezes nem o empresário sabe exatamente se o que ele faz enquadra em tal atividade. Sim. Por exemplo, você chega no escritório de contabilidade e fala que você vai abrir uma agência de publicidade, um contador comum, talvez, qualquer, vai só abrir a empresa, a agência de publicidade. Mas um contador mais consultivo, ele vai abrir um leque de possibilidades para você. Ele vai dizer para você, mas o que exatamente você faz? Na prática, como é que é? E você contrata pessoas? Você tem um estabelecimento fixo? Você não tem? E aí ele vai desenhar a característica da sua empresa para que ela fique otimizada. Perfeito. Por isso que eu acho interessante, quando você fala empresário contábil, é interessante porque hoje um empresário ele tem que bater um papo com o contador. Sim, eu gosto de falar empresário porque o empresário é a figura daquela pessoa que investe no próprio negócio. Sim. Que estuda mais, que otimiza os processos, que cria processos, que tem tudo departamentalizado. Não necessariamente só um contador, não desmerecendo a profissão, mas um contador que tem uma visão empresarial, ele tem uma visão estratégica para ele e para passar para o cliente dele. Isso é importante. Entendeu? Porque às vezes o cliente fala, não, eu quero vender para todos os lugares do Brasil. Ok, você quer vender para todo lugar, mas você vai começar logo de cara vendendo para todo lugar do Brasil? Não, vou começar vendendo na minha cidade primeiro. Sim. Talvez faz diferença ele começar só na cidade dele ou vender para todo lugar do Brasil? Depende do plano e de quanto ele tem que investir. Tudo depende. Por exemplo, assim, se eu sou uma empresária contábil, eu sinto a mesma dor que o profissional que é vendedor da loja virtual sofre. Eu sinto a mesma dor, porque eu também tenho que contratar pessoas, eu também tenho que investir em marketing, eu também tenho que fazer a minha propaganda, ter meu rosto, colocar na internet, usar outro tipo de canais. Então, assim, do mesmo jeito que para mim, o que eu quero para minha empresa, eu quero para a empresa do meu cliente. Então, eu quero que ele otimize, até para ele poder investir melhor e crescer. Tá certo. Crescer. Você viu, Salim? Você achou que tava livre das respostas depende? Porque no último episódio eu dei muitos dependes aqui, né? Mas é isso, né? Acho que em tudo, né? Seja no marketing, seja na contabilidade, tudo depende, né? Depende da referência, depende da estratégia, né? Mas sabe o que é gostoso? Você poder explanar um tipo de assunto e saber que essa dependência você está na mão do profissional qualificado. Sim. Que vai poder traçar para você o caminho da tua dependência. Então, você depende de quem? Você depende de um contador qualificado? Então, provavelmente, você vai ter fluxo de caixa na frente. É isso mesmo. Isso vai refletir lá no teu fluxo de caixa. Sabe o que eu vejo que todo mundo fala o seguinte, e eu não sou um pouco diferente. Todo mundo, inclusive eu. Mas chegou o imposto para mim. Mas o imposto aumentou. Tô pagando muito imposto. Essa visão que a gente tem hoje, não do contador. O contador talvez seja o mensageiro do apocalipse. O e-mail do contador, depois do dia 5 ali, geralmente é o que vem com a bomba. Eu tenho vontade de desbloquear, Felipe, eu não nego pra você, mas eu sei que vou ter problemas maiores depois. Mas assim, a visão que nós temos como empresário, quando a gente conversa com empresários e empreendedores, como o Felipe falou, a gente nunca tem uma boa experiência. Talvez por isso que você falou, falta uma conversa, falta de um diálogo. E hoje o que eu ouço muito
Até o próprio Flávio Augusto, né, na caixinha de pergunta dele ali, da geração de valores, ele volta e meia, ele abre ali, ele fala, você tem que ser o melhor amigo do teu contador. Você tem que ter o contador. Vai começar um projeto? Fale primeiro com o contador. Tem até uma história legal, não, Karina, aí de uma empresa pequenininha, uma tal de Mondelez aí, né, que fez, dentro de uma estratégia de marketing e da contabilidade, também da questão fiscal aí, uma mudança, né, no famoso sonho de valsa, né, e não foi só a mudança da embalagem para ele ficar mais crocante, mais gostoso, depois de 10 dias, né, também entrou uma questão aí aliou, fiscal, tributária, né? Ele aliou a estratégia de marketing com a estratégia tributária para reclassificar o produto dele e entrar numa linha de carga tributária menor. Imagine isso no efeito bola de neve, em todos esses produtos vendidos por uma grande empresa dessa, ao longo dos tempos, o quanto de recurso e fluxo de caixa não gerou para a empresa reinvestir. É isso, minha gente, é disso que a gente quer tratar, falar disso, né? Falar que uma mudança do ponto de vista, né, da experiência, no caso ali do cliente, né, com o produto, com o amado sonho de valsa, mas quem sabia que depois de uma semana ali ele ficava meio murchinho, né? Meio murchinho, sem vergonha, sem graça, né? Eu comia porque assim, tipo, puta, na hora que você tá com vontade de um doce, bicho, na hora da fissura, você lambe o açucareiro, né? Então, por isso que a gente comia. Mas a grande verdade é que não ficava tão gostoso, né? Então, quer dizer, mudou a experiência do cliente com o produto. Então, uma sacada ali de experiência do cliente, etc., do marketing, pessoal de produto. E junto com isso, né, essa história de conversar com o contador, né, de ter alguém ali do planejamento, né, da estratégia mesmo, para que fale assim, opa, espera um pouquinho. Então, essa mudança feita na embalagem faz com que a gente possa mudar aqui o que é esse produto, afinal de contas, né? E para uma empresa de alto giro, economizou alguns milhões, eu estava vendo essa reportagem, né? Isso, e a gente está falando aqui de milhões de reais em impostos. Tá, mas vamos trazer para a realidade da maioria aqui. E aquele cara que está começando agora, que chega no meu escritório muitas vezes e fala assim, eu aluguei um imóvel, eu tive que alugar, porque na minha casa não saía a empresa. Daí, eu, como sou uma pessoa sempre crítica do passado, do presente e do futuro, já pergunto para ele assim, por que não saiu? Não, porque o contador disse que lá não saía. Tá, deixa eu dar uma olhada na tua viabilidade, na tua consulta comercial. Porque assim, dependendo da maneira que ela foi pedida, pode ter sido isso que fez com que ela não saísse lá no teu imóvel, agora você está gastando dinheiro com ponto fixo, um aluguel, sendo que você, no modelo de negócio que você tem, você poderia estar desenvolvendo na tua casa. E às vezes o começo, um custo menor... Aquele R$1.000 por mês que ele está gastando de aluguel, ele podia estar investindo em marketing e alavancar a empresa dele mais rápido. Olha aí, ó. Olha como é verdade, o nosso assunto ele não é um assunto demagogo. E nem é só para empresas que vão produzir milhões de reais de fluxo de caixa. Sim. Não, você pode produzir 1.000, 2.000, 3.000 e tudo isso vai reverter para tua empresa. Aquilo que eu falei no começo, né, da diferença de imposto lá na época da agência, que era de 17% para 6%, se você coloca isso numa coisinha básica, no faturamento básico de uma empresa que está começando, às vezes R$1.000 por mês, R$5.000 por mês, o imposto em cima disso vai te sobrar o quê? 100, 200, 300, R$400 por mês que você vai economizar do imposto e você vai investir isso no Google, né, numa rede social, e aí você vai, né, estrategicamente, com inteligência, né, fazendo essa gestão para que, da questão contábil, você consiga também, né, investir em marketing. Pela minha experiência, então, vamos lá. As empresas, os empreendedores começam sendo autoempregados. Sim. Começam sendo empreendedores. Sim. Normalmente, eles têm uma empresa do regime tributário do MEI, microempreendedor individual, Sim. inicialmente. Depois, quando eles ultrapassam o limite do MEI, eles já vão para microempresa. E aí eles começam nessa situação de pagamento de imposto. Sim. Então, ali, os empresários que já estão com uma microempresa, a média de faturamento é 10, 12 mil reais. Sim. Então, 10, 12 mil reais. Se você for pagar 17%, a gente está falando de 1.700 reais. Sim. Se você for pagar 6%, a gente está falando de 600 reais. Olha a diferença. São 1.100 reais por mês para você investir em coisas que vão alavancar a sua empresa. Dá pra gente brincar um pouquinho, gente. Google, com isso. É imposto, gente. Ou você vai pegar o teu dinheiro e mandar para um fundo que você nem sabe como vai ser administrado, com todo respeito, ou você vai pegar o seu dinheiro e administrá-lo e usar estrategicamente o seu dinheiro. Tá certo. Agora, Karina, me diz uma coisa. A gente ouve bastante também, e isso não só, né, na nossa área aqui do marketing, mas acho que é um fenômeno que acabou aí tomando conta de todos os segmentos, que é a pejotização, né? Então a gente sabe que
vamos lá, de novo, carga tributária alta, né? Um funcionário vai custar o dobro daquilo que a gente paga para ele, porque você vai ter que colocar ali, né, todas as previsões de férias, 13º, e aí uma possível, né, indenização aí depois que esse funcionário é mandado embora. Enfim, você tem que colocar tudo na ponta do lápis, vai acabar custando aí o dobro do que você paga. Então, muitas empresas começaram a fazer, né, esse fenômeno de pejotização, na verdade, nem só por causa das empresas, né, mas muitos profissionais também, né, que seriam ali os funcionários, os colaboradores, eles querem ganhar mais no fim do mês. E preferiram ter uma liberdade também. Ter uma liberdade, enfim. E aí começou então essa história de PJ, contrato, né, entre duas empresas. E aí, qual que é o real impacto disso? Isso tá ok, é legal, pode fazer, e de fato o empresário ele vai conseguir ter a economia que ele imagina, porque ó, já que eu não vou ter que ficar ali depositando, então pagando INSS, né, e fazendo um fundo de reserva ali para pagar o 13º, para pagar o terço de férias, etc. Isso ajuda realmente? Quais são as vantagens e desvantagens disso? Tá, vamos lá. Vamos dividir esse assunto em alguns tópicos. Vamos começar com o grau de conscientização do empresário. Boa. Tá? Primeira coisa que o empresário tem que saber é se é real essa situação de um funcionário custa o dobro. Tá? É real. Porque varia de acordo com o regime tributário o custo do funcionário, do colaborador, do trabalhador que você tem na empresa. Então, você tem ali verbas trabalhistas. Sim. E você tem tributos, impostos sobre a folha de pagamento. Esses tributos sobre a folha de pagamento variam de acordo com o regime tributário. Então, eu trago mais uma vez essa reunião para minha casa, eu falo, empresário, vamos sentar lá comigo, vamos descobrir qual que é o custo do teu colaborador. A partir do momento que você decidiu que é viável financeiramente contratar PJ, você tem que entender que não é só uma mudança de forma de contratação, é toda uma mudança de mentalidade, de forma de atuação da empresa. Se a pejotização em si, o contrato PJ-PJ, é uma coisa muito legal. Mas não são para todos os cargos, não são para todas as funções dentro de uma empresa. Exatamente, dá flexibilidade para o mercado, ajuda na responsabilidade civil. Você acha que um trabalhista, um colaborador contratado em regime trabalhista, ele tem mais ou menos responsabilidade do que um PJ contratado? Ele tem menos responsabilidade. Sim. A responsabilidade, o risco é da empresa. Sim. Enquanto você trabalha PJ, você tem tanta responsabilidade quanto aquela empresa está assumindo. O ex-funcionário que talvez veja um PJ ou a contratação pejotizada, ele acaba sendo um empresário também. Ele é um empresário. É uma empresa prestando serviço. É uma empresa prestando serviço para outra. Então ele tem uma responsabilidade civil em cima daquele contrato. E é bom para todo mundo. As pessoas ganham flexibilidade, recebem valores de prestação de serviço maior. Já vamos tirar a palavra salário aqui da jogada, sim, tá? Sim, ele sim. não recebe não salário, é salário. ele é um PJ. Sim. Mas ele recebe melhor pela sua prestação de serviço, tem flexibilidade, pode trabalhar para outras empresas, e aí que entra a mudança de mentalidade. Se você contratar um PJ, fizer um contrato PJ com alguém, e trazer ele, e ele que se enquadre nos requisitos de um colaborador CLT, aí você talvez não esteja fazendo economia, você esteja gerando uma coisa que a gente chama no direito de passivo tributário. Certo. Entende? Tá mudando o nome dos bois só tá pegando, mudando o funcionário nome para PJ, mas o cara tem que bater cartão, ele tem horário para sair, você Ele cobra é dependente dele. de você, ele é totalmente subordinado, não tem contrato, não tira nota fiscal, não tem os requisitos necessários para enquadrar ele como uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Aí você tá abrindo um passivo tributário. Ah, mas pode ser, quem sabe todavia. Eu, conservadora, Sim. contadora, advogada, vou te dizer, não trabalho com A, pode ser. Sim. Trabalho com planejamento estratégico. Tá certo. Tá? Então muda-se a mentalidade daquela função onde você quer enquadrar um PJ. Entenda se um PJ cabe naquela função, ele pode trabalhar fora dos requisitos CLT, que vai funcionar do mesmo jeito para minha empresa, vai gerar resultado, vai ser bom pra gente, vai ter performance. Beleza, se enquadrou fora desses requisitos, não vai gerar um passivo tributário para mim? Toca o barco. O PJ, muitas vezes, a vantagem do PJ, é difícil dizer uma ou outra vantagem, mas a vantagem, o segredo é trabalhar por resultado. A pessoa trabalha por resultado. Assim como o cliente contrata o teu serviço, eu espero isso de você. Ainda que ele tenha um valor fixo, por exemplo, uma agência de publicidade, um escritório de contabilidade tem um FII. Ele cobra um valor fixo do cliente, mas está relacionado a uma quantidade de entrega Sim. que ele tem que fazer para o cliente. Eu tenho uma entrega para o meu cliente dentro do meu FII, vocês também. É a mesma coisa quando você contrata um PJ. Tem que ter uma entrega. É diferente do funcionário. O funcionário, ele está à disposição. Sim. Havendo ou não entrega.
Sim, Entendi. é Ele isso tá lá à mesmo. disposição. É. Ele tá naquele horário que você marcou, ele depende financeiramente exclusivamente de você, porque ele não pode estar à disposição para outra pessoa, porque ele tá à tua disposição. E um profissional PJ, ele pode ganhar comissão, por exemplo? Pode, mas na verdade a gente não precisa chamar de comissão, a não ser que ele seja um vendedor PJ, Aham, sim. a gente não vai chamar de comissão, é a prestação de serviço dele. Ele vai ganhar Bonificação, resultados em cima do que participação. ele trouxer para a empresa, participações, prestação de serviço. Então, na verdade, o PJ, ele tem que ter um CNPJ, a gente fala PJ, mas assim, não pode mudar o nome de um funcionário para PJ, ou rapaz, não oferecer nota Trabalhar no fiscal, CPF do não trabalhar no CPF, ou ele cumprir horário, esses fatores. Isso é muito interessante. O mais legal é que você disse aqui, não são todas as funções. Não são Não é para todas todo as mundo. funções. Porque, por exemplo, tem um departamento de atendimento, por exemplo, né, Felipe? Uma telefonista. Pô, o telefonista tem que trabalhar das 8 às 18, na maioria dos casos, acredito eu, porque tem que estar lá para atender os clientes. Ah, não, o PJ vai trabalhar, o telefonista só atende meia-noite. Hoje tem até, mas hoje tem esse trabalho até meio que virtual, né, de telefonista, atendente meio virtual, que a pessoa fica ali, tipo, num computador atendendo para várias empresas, né? Isso é muito louco. Eu tava conversando faz umas 3 semanas com meu primo, e aí, conversa vai, assim, a gente contratou uma telefonista digital. Eu falei, que diabo que é isso? É a voz do Google que atende a pessoa, né? Tipo, Olha. olá, tudo bem? Não, ele falou, não, é uma pessoa, mas que ela trabalha, sei lá, da casa dela, do coworking, de onde ela quiser, e ela atende ali para, tipo, sei lá, umas 10 empresas, e ela fica ali, né? Tipo, tocou o telefone, já aparece na tela para ela, tipo Qual assim, de empresa qual empresa que é, para que ela possa atender e fazer o direcionamento. Aí funciona o esquema acho que de VoIP e tal, enfim. Mas até a telefonista hoje em dia consegue ter um trabalho diferente, né? Ela pode empreender, né? Uma PJ que presta esse tipo de Eu acho que isso é legal, porque Isso é a gente legal, acha que assim, tipo, só porque a pessoa é telefonista, só porque o cara é pedreiro, ele não pode ser empreendedor. Ele tá fadado a ser aquela pessoa que, tipo assim, ganha um salário mínimo, tem que por hora. e tem que ir lá pegar ônibus, acordar cedo, ônibus lotado, volta pra casa, voltar. A pessoa não pode ser mais, né? Isso é muito legal, né? Tipo, acho que hoje várias profissões, várias áreas, elas permitem isso, né? Mas sabe o que eu vou falar pra você? Que não é que não serve para... Não, realmente não serve para todo tipo de função. Sim. Uma produção, ou às vezes até uma recepcionista precisa Sim. ser CLT, mas também não serve para todo tipo de cultura. Sim, perfeito. Porque como é uma coisa que ainda está mudando na nossa realidade, nem todo mundo se adapta à cultura de não ter aquela regra para cumprir, aquele horário. Nem todo mundo se adapta. Todo mundo adora a flexibilidade. Todo mundo quer, mas ninguém... Quando quer fazer inglês 10 horas da manhã, natação 4 horas da tarde. Mas daí na hora que precisa fazer uma reunião às 19 horas, então eu não posso. Exatamente. Né? Então, assim, também a gente tem que pensar nisso, né? Acho que Na cultura. na cultura para saber se para a empresa aquilo vai ser bom ou não, né? Por isso que precisa avaliar o cenário total, Salim, escolher as Depende. funções que cabe um PJ, ver se atende os requisitos, mas fazer isso com segurança, né? sim, Sem com certeza. invadir o campo. Mas vai lá, na prática aí, no 1 mais 1 igual a 2, barateia ou não barateia? A pejotização pode ser uma estratégia do empresário para que ele tenha, né, um custo com pessoal menor e possa pegar essa graninha para investir em marketing? Especialmente se ele não tiver uma demanda contínua naquele setor que ele está contratando o PJ. Aê, barateia! Então a gente conseguiu mais um, hein? Digamos que ele Não, e o ex-funcionário, acredito que barateia do lado e o funcionário que hoje é PJ, ele ganha um pouco mais, né? No final do mês o din-din é um pouco maior, né? Maior, É um pouco Exatamente. maior. Assim, por exemplo, assim, pessoas que estão começando, não tem uma demanda contínua. Vamos dizer que é uma agência de publicidade, não tem uma demanda contínua. Sim, pra um perfeito. Mas daí ele contrata o freela PJ lá, faz um PJ, ó, você vai trabalhar para mim, eu vou passar minhas demandas para você e eu vou pagar por demanda. Olha só que interessante. Pense, se ele está começando e tem pouca demanda, isso para ele vai fazer muita diferença do que ter uma pessoa ali dentro onde ele vai ter encargos trabalhistas, vai ter um salário fixo, entende? Então a gente E o percebe... contrário também, a pessoa que está trabalhando para você também pode trabalhar para ele e compor Sim, todo o seu recurso. perfeito. E essa questão do Ministério do Contratando. Trabalho mudou também, a visão desses juízes trabalhistas mudou também, né? Antigamente eu percebo que o empresário chegava numa audiência fadado a perder, ele falou, ele só não sabia quanto que ele ia perder, mas que ele ia perder, assim, hoje eu acredito que essa visão até de... não tem um nome que eu não me lembro o nome, que se a pessoa perder ela tem um compromisso... Sucumbência, né? Que se ela perder algum processo, ela tem que pagar o juiz, o advogado da outra parte. Agora a gente percebe, né, Felipe e Karina, que esse processo, depois de 2020, com toda essa situação que aconteceu aí, né, de vírus e tudo mais, acelerou muito novas funções, essa digitalização,
atendente virtual, realmente, eu nem Sim. tinha ouvido falar, Felipe. É. Olha que interessante, né? Quantas funções novas não surgiram, né? Sim. E essa falta de demanda diária constante também é bom para o profissional e é bom para a empresa. É. Como que você vê essas novas oportunidades? Como que o empresário tem se adaptado com essas novas oportunidades de abrir empresas na casa dele, lojas virtuais? A gente percebeu uma alta demanda de clientes Sim. querendo entrar no digital. E não, vou começar aqui no meu CPF, eu vou começar comprando no meu CPF, vendendo no meu CPF no Mercado Livre, no Shopee. Muitos marketplaces estão até mudando agora, não Sim. estão nem aceitando mais Sim. abrir no CPF. Ele obriga-se realmente a ser um CNPJ. Qual que é a tua visão agora, indo um pouco, uma pergunta um pouco mais, até nem só da parte contábil, mas também indo um pouco para a tua função de estrategista financeira. A pessoa muitas vezes chega lá, ela entra o salário dela só dia 5, dia 6, agora não, começa a entrar dinheiro todo dia, porque se ela fizer venda todo dia, entra dinheiro todo dia. Sim. Então a pergunta minha é, como que a visão de contadora, junto com a visão estratégica que um novo empresário tem que ter, depois agora do digital aí de 2020 aí com essa... O que os empreendedores têm que entender é que o amadorismo tem limite. Sim. Tem limite. Ele tem hora para começar e hora para acabar. Uhum. Quando você começa um novo negócio, é natural que você não conheça todas essas regras, não entenda de tributação, não conheça um contador, não tenha uma experiência. É natural. Então, você começou no teu CPF. Até legalmente, eu brinco que os marketplaces, eles não criam as regras deles da nuvem. Não tiram Sim. da mente do cara que dormiu, acordou com uma ideia, vou botar aqui na política de privacidade Aham. do marketplace. Não, eles tiram as regras de acordo com a legislação, de acordo com políticas claras sociais. Uhum. Então, o que que acontece? Primeiro que você não pode trabalhar muito tempo, por exemplo, comprando e vendendo no seu CPF. A própria legislação diz que se você começar a comprar e vender no seu CPF, você tem que se equiparar, usa essa palavra, equiparar a pessoa jurídica. Mas hoje em dia você nem precisa se equiparar a uma pessoa jurídica. Você pode logo abrir uma pessoa jurídica, porque os processos estão muito simplificados. Sim. Até o MEI facilitou muito isso. A vida dos pequenos empreendedores, de todo recurso, quando você empreende, todo recurso que passa na sua conta, ele tem que ser explicado. Um dos papéis do contador é isso, é pegar os recursos que está passando por uma pessoa jurídica, explicar para a Receita qual a origem desses recursos. Porque se for receita, renda, rendimento, faturamento, é tributável. Mas se não for receita, não, você pegou um empréstimo para alavancar a empresa. Uhum. Bom, empréstimo não é tributável, mas entrou na conta da empresa. Então tudo que passou na minha conta, agora a Receita vai saber e vai tributar. Não, não é assim. Se o contador explicar que tanto é faturamento e tanto foi um empréstimo para captação de recursos para investimento, ele não vai tributar o empréstimo. Você compreende isso? Mas Agora, se você não explica nada, se você abre uma empresa e começa a movimentar sem conhecimento nenhum, a Receita pode ou não pode entender que tudo é faturamento? Sim. A Receita não sabe? Você não está explicando? Então, assim, desde o começo, o empreendedor tem que entender que amadorismo, começar sem compreender esse mundo da contabilidade, tem um limite. Quando ele está ali faturando bem pouquinho no início, ele até pode viver de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, a empresa tem que alavancar. A gente Mas chega conversando... uma hora que precisa profissionalizar. A gente conversando em off aqui, né, nos bastidores, você até comentou com a gente que o risco de pagar um imposto, como que se passa todo o dinheiro em pessoa física, você chega a pagar até 27,5% no imposto de renda. Exatamente. E você não quer abrir uma empresa para não pagar imposto, para não, a Receita Federal não quer que me veja, vou trabalhar na maciota aqui, aí chega no imposto de renda, você paga 27,5%. E daí você está explicando, se eu for empresário e passar esse mesmo valor como empresa, eu pago quantos por cento? Uma empresa nova no Simples Nacional, ele começa a tributação de comércio, começa a tributação com 4%. Olha só. No Paraná, 2,75%, porque a gente tem um incentivo tributário. Olha. Diferente de outros estados, o Paraná tem um incentivo tributário. Para quem fatura até 120 mil reais no ano, tem um incentivo. Então, no Paraná, começa pagando 2,75% de imposto, gente. E 10 vezes menos do 27,5. 10 vezes. E pessoa física, eu começo até, a partir de quanto que eu já pago imposto de renda? A partir de R$ 1.900, você já paga imposto de renda no Olha mês. só. E a alíquota do imposto de renda pode chegar até 27,5%. Ou seja, o famoso ditado, Felipe, o barato sai Sai caro. caro. E aí uma coisa que me perguntam muito é isso, assim, eu peguei 3 maquininhas de 3 operadoras de cartão diferente. Aham. Aí, beleza, daí não tem problema, né? Porque tá tudo Um entra no separado. Itaú, entra no Banco do Brasil e o outro entra no Nubank. Tudo bem, mas tá no mesmo CPF. É.
Gente, centraliza por CPF. Ah, é? Essa é a falta de Escapatória. conhecimento e que, assim, se você está falando, é porque você vive isso no seu dia a dia. Né? Ou seja, olha de novo, né, na prática, Uma a coisa contabilidade ajudando a pessoa no negócio dela, né? Uma outra coisa que eu recebo muita pergunta no meu escritório. Não, mas eu abri uma empresa, um CNPJ, um MEI no meu nome. Eu abri, também uso a maquininha no nome da minha mãe, no CPF da minha mãe. Uma no CPF do meu pai, para separada aí as rendas. Tá, tô entendendo. Tá, quando entra na conta do seu pai, vai para onde? Não, daí vai para mim, meu pai transfere para mim. Na verdade, eu mesma transfiro. Eu acesso a conta dele e transfiro para mim. Tá, mas qual é a origem do dinheiro que tá entrando na tua conta? Entendi. Transferir o patrimônio do teu pai para você e TCMD. É como se fosse... Transferência patrimonial. Caramba. Se você não é sócio do CNPJ que tá no nome do teu tio que você tá atuando, como é que sai dinheiro de lá para tua conta? Não tem origem do dinheiro de novo. Bom, então faz o seguinte, eu sempre aconselho o empresário daí sim, não compre nada, não construa patrimônio, não viaje, não compre carro, não use o cartão de crédito. Porque se você tiver... Não viva. Não viva. É. Se você estiver pegando essas origens financeiras de vários lugares, Sim. colocando tudo no teu CPF e formando o teu patrimônio pessoal... Como que você vai comprovar depois, né, onde veio? De crédito, viajando... A gente consegue perceber que já foi o tempo, consigo perceber isso nos últimos anos. Duas coisas. A internet trouxe muito conhecimento, muita tecnologia para conhecimento, para desenvolvimento e para falta do amadorismo. E, por outro lado, a tecnologia também ajudou os órgãos governamentais a fazer cruzamento de dados. Sim. Agora, voltando àquele assunto que eu trouxe até um pouquinho antes, o empreendedor, normalmente, ele tenta fugir de formalização e fazer essas malabarismos, porque não deixa de ser malabarismo. As manobrinhas, né? Antes de dormir, ele fica falando, como que eu posso ver meu primo, minha mãe, minha tia, meu pai, né? Acho que no fim das contas é para pagar menos imposto. Mas até que ponto é ruim pagar imposto? A visão que a gente tem é que é muito ruim. Mas agora há pouco a gente conversando também, você disse que esses tempos atrás um cliente teu ligou e falou, pô, saí do Simples, tô com um problema sério, preciso falar sério com você, estourei o Simples. Como com essa história? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu respondi, uau, que problema bom. Se você estourou o Simples é porque você faturou mais de 4,5 milhões. E o cliente tava chorando do outro lado da linha de tristeza. Maravilha, né? É. O problema é não ter planejamento para os tributos que vêm depois que você estoura o Simples. Então tá tudo relacionado a entender e planejar. Mas o empresário não precisa entender. Ele precisa ter o acompanhamento de um bom profissional, né? Porque ele tem que entender do negócio dele. Ele tem que entender de vendas, de marketing, de gestão das pessoas para entregar o produto dele para o cliente. E deixar para o profissional capacitado para entender os tributos e aconselhá-lo. Faça um plano assim. O teu imposto é tanto. Você paga assim. Repasse. Precifique. E assim ele vai conseguir colocar todos esses impostos no custo. Eu tenho uma frase para isso. Eu sempre brinco que empresário não paga imposto. Quem paga imposto é consumidor final. É o cliente. É o cliente final. Sim. Porque se você precificar o teu produto ou serviço, incluindo o imposto que você paga, você vai acabar diluindo para o consumidor final esse tributo. Mas daí pesa para o consumidor final. Pesa para todo mundo, é o imposto. Sim. Nos Estados Unidos... Tá no 14º lugar nos países com maior carga tributária. Ele é 14º lugar, não é o primeiro, pelo menos, né? Sim. Nos Estados Unidos ser pior. É bem interessante. Nos Estados Unidos, a primeira vez que fui para os Estados Unidos, tinha lá o preço, né, de um celular. $1.000. Vou comprar 8. Mais 6%. De 10. Uma vez eu fui comprar um equipamento eletrônico e não estava no planejamento comprar esse equipamento eletrônico. E aí eu peguei um drone. Fiquei comprar um drone lá, achei, não tinha no Brasil, estava muito acessível, o preço, tudo. E como não estava no planejamento, era os últimos dias, já os dólares estavam acabando, não tinha mais dólar. Eu falei, eu vou deixar de jantar hoje para comprar esse negócio aqui. Vou comer um fast food. Ele falou, quanto que é? $200. Eu cheguei, 90, 95, 98, 99, 200 aqui. Eu falei, não, mas 200 e pô, 240. Eu falei, não, mas falei que era 200. Não, 200 é o produto, 40 é o imposto. Lá é assim, o produto mais imposto. Isso é claro, em todo lugar, na etiqueta tá 200 mais imposto, 200 mais imposto. E aqui então já tá amortizado. Aqui também é assim. Produto mais imposto. Então, Só que a gente vende o preço final. A cultura aqui é diferente, O que né? muda é a maneira o que eu vendia no meu bolso. É. O que eu vendia é tudo meu. Vendia meu. E aí eu quero chegar justamente nisso daí, a falta de planejamento financeiro. O que falta hoje para o empreendedor, para o empresário? É muito essa visão de mercado de planejamento, de precificação
Como funciona hoje que você vê dos empreendedores? Ele tem uma estratégia de precificação? Como que ele precifica? Como separar esse dinheiro do que vende do imposto? Olha, tá melhorando, sabe? Eu vejo que com todo esse conteúdo que tem, inclusive na internet, sobre negócios, sobre tributos, sobre contabilidade, isso vem sofrendo uma evolução, assim como as outras áreas vêm sofrendo evolução. Então tá melhorando bastante, mas ainda... você falou no começo que o empresário, ele tenta fazer essas manobras porque não quer pagar imposto. Sabia que às vezes é por medo mesmo? Por desconhecimento? Às vezes é por medo e desconhecimento. Ele é tão distante e aparentemente complexo todo esse assunto que o empresário fica com medo de se aprofundar muito e perder muito dinheiro com isso. Uhum. Eu posso fazer uma pergunta da produção aqui em cima disso, que eu ia perguntar justamente coisa assim. Você não acha que esse desconhecimento, essa ignorância do empresário, não é também o que afasta ele de um contador, muitas vezes? Sim, Porque ele vai ter aquela certeza. ideia de o contador vai me roubar, o contador vai me passar Isso. perto. O contador... É uma coisa que eu não preciso pagar para ele. O contador é visto como inimigo, né? Como inimigo. Tipo assim, eu não posso... O que você falou? Eu não posso nem contar pro meu contador essas coisas aqui, porque se eu contar pra ele, ele vai querer cobrar mais caro de Vai mim. querer cobrar de mim. E tem mais isso, muitos empresários não conseguem ver esse lado, tanto que está escrito lá na nossa missão de ajudar o empresário a enxergar esse lado da contabilidade. Tanto eles não conseguem ver que às vezes eles escondem o próprio faturamento. Eles não vou contar para o meu contador que estou faturando tanto, senão os honorários vão subir, ele vai dizer que eu tenho que pagar imposto, ele vai me contar sobre o passivo tributário, isso vai piorar minha vida. Mas pro banco ele quer um faturamento até maior. Quando ele pede o decore, né? Depois já Não é mais isso? faz ainda, mas assim... Quando pede, fala assim, tipo, aumenta o valor aí, que eu tô precisando, né? Tô precisando financiar Você um falou pra mim Audi. que não tava vendendo 100 mil, agora quer comprar um Audi? Mas como que o cara R$1 consegue esconder do contador o quanto ele fatura? Quer dizer, se ele vende sem nota, só assim, né? Pra ele esconder, E né? Felipe, ele diz assim, ó, eu menti até agora, mas agora eu preciso falar a verdade. Querem quanto eu faturo? Eu preciso de crédito. Precisa de crédito. Tá certo. Se você puder aumentar os 20%, dá uma força aí. Ô, Karina, o Salim, né, tocou esse assunto sobre essa questão da digitalização, né, que acelerou demais, né, de 2020 para cá. E, né, um dos principais canais por onde muitas pessoas começaram a empreender, ou até aquelas que já empreendiam aceleraram, né, foi vendas através de marketplace. Então a gente tem os mais conhecidos aí do Brasil, Mercado Livre, Shopee, a Magazine Luiza fez também, a Magalu, né, fez uma ação muito grande durante a pandemia também. Mas você contou uma história pra gente ir também no bastidor de um caso de um cliente seu, né, ou alguém que queria se tornar um cliente seu, né, que procurou você, inclusive, com uma advogada, e que ali escorregou junto com o contador numa questão ali também de empresa, abertura de empresa e tal, e colocou o negócio dele a perder, né? Então muita gente começa a vender através do marketplace, cresce muito, e aí tem aquela sacadinha, né? O anjinho e o demoninho vem ali e fala assim, mas e se eu criar uma segunda conta? Se eu criar uma segunda conta, eu posso competir comigo mesmo. Se eu criar uma segunda conta, meu produto aparece 2 vezes, né? Então vai. E o outro fala, não, cara, mas não faça isso, que isso pode ser errado. Então, conta pra gente aí, conta pra quem tá ouvindo a gente aí, essa história, porque ela é muito legal. Muito. Então, com certeza tem gente ouvindo aqui que empreende na internet, né, que vende pelo marketplace. O que aconteceu? E aí você vai mostrar de novo como a contabilidade impacta diretamente nos negócios. Veja bem, a gente tem que entender que existe regras de concorrência. Existem regras claras, leis, para delimitar como é que funciona a concorrência. Tá? Então, quando você tem uma empresa, uma loja funcionando, você tem lá os teus concorrentes. Certo. Você tem algumas regras para respeitar em relação a esses concorrentes. E essas regras, elas são criadas a partir de leis. Sim. Então, por exemplo, se você... eu vivi um caso de empresário, e não foi nenhum caso, sabe? São vários casos. Uhum. Só que cada um com a sua particularidade. Sim. Vou contar um aqui. Um caso do empresário que me procurou, que abriu um CNPJ, tinha uma conta no Mercado Livre bacana, e quando ele resolveu abrir uma outra empresa, eu procurou o contador, eu preciso abrir uma nova empresa agora para eu vender também no Mercado Livre. Tá, mas quem vai ser o sócio? O mesmo. E o endereço? O mesmo. E a atividade? Quase igual. Então tá bom. O contador foi lá e abriu a empresa. O Mercado Livre, na hora que ele criou essa outra conta com produtos similares. Derrubou as 2 contas. Por quê? Porque como o quadro societário é o mesmo, parecia o quê? Concorrência desleal.
Olha só. Ele mesmo estava entrando com uma segunda conta para tentar concorrer de forma desleal. Parecia para o Mercado Livre. E nesses casos, não é possível pela legislação brasileira você ter duas empresas com o mesmo quadro societário vendendo quase a mesma coisa. Por que ter 2 CNPJs? Se você vai vender quase a mesma coisa, tenha um CNPJ só. Quando os empresários fazem isso, normalmente é para evadir dos tributos, para dividir faturamento entre dois CNPJs e acabar pagando alíquotas menores de imposto. E isso é contra a lei. Entendi. E possivelmente as políticas do Mercado Livre estavam pautadas nisso. Sim. Quando fez-se um quadro societário igual para as duas empresas, infringiu as políticas do Mercado Livre. Digamos que seja uma situação real, que não seja uma situação de evasão de tributos. Sim. E que, por exemplo, eu comercializo no Mercado Livre, daí eu com o Salim, tá vendo que é uma outra sociedade, desejamos comercializar uma outra coisa, ou eu quero abrir um outro braço do meu negócio, mas pego um investidor, que é o Salim, e vou abrir uma nova conta no Mercado Livre. Só que, ao Salim, não, mas eu não posso entrar na sociedade, porque eu tenho essa ou aquela outra situação. Abre só no seu nome, por enquanto. Uma contabilidade devia chegar para esse empresário e prestar uma consultoria dizendo, não é possível, porque você já tem uma empresa. Então, fature nessa tua empresa, com este CNPJ, até que o seu sócio possa constituir uma empresa com você. Porque se você abrir uma outra empresa com as mesmas características, você vai estar cometendo ilegalidade. Deixa eu fazer uma pergunta. É fato de que, por exemplo, porque assim, o simples, para estourar um MEI, vamos começar, a primeira carga tributária que tem, categoria? O menor regime tributário para CNPJ agora, o que alcança a menor faixa de faturamento é o MEI. É o MEI. Que é quanto por ano? 81 mil. 81 mil por ano. Depois eu vou para o... Só para que os telespectadores... Só para quem está nos assistindo entenda, o MEI aí tá com uma modificação, logo vai subir. Tá no processo. Tá nesse processo, mas não vamos falar sobre isso ainda, porque como não tá batidão o martelo lá, vamos tratar dos 81 mil. Segundo regime tributário, Simples Nacional. Que vai até... 4.600.000 4 milhões. Aí tem o Salim, que tem uma agência de marketing, tem uma lanchonete e tem um material de construção. E aí eu abro uma quarta empresa ou terceira empresa. Se eu tiver em toda sociedade, em cada um dos CNPJs, mas para o ramo de atividade diferente, é fato de que o governo, a Receita, ela consegue identificar que eu estou em todos esses CNPJs e ela faz um acúmulo de receita para todas as empresas passar para outro regime tributário? Outro regime tributário. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou claro. Você quer saber se você tiver em todos os quadros societários, pode somar faturamento dessas empresas e fazer com que você vá para o próximo regime tributário mais caro. Mas assim, a tendência é que eu abra CNPJs diferentes e falo, não, mas essa não fatura nem perto de 4 milhões. Essa também não. Mas de repente um colega, aconteceu com um colega meu, somou todos os CNPJ, não, mas toda a soma de todos passou do simples. Você agora é lucro real, né? Lucro presumido. Acontece? É fato isso? É assim que funciona? Isso pode acontecer. Por isso que também existe estratégia de composição de quadro. Só que o que é importante salientar, porque se você entender exatamente quais os tributos que você está pagando, você vai se enquadrar nessa situação que você falou agora, colocando esses tributos no custo, tá? Porque assim, não adianta você criar situações fictícias para tentar fugir da legalidade. Sim. Entende? Não adianta você criar, eu sou sócio dessa empresa, mas eu não vou colocar o meu nome nela para que eu não tenha que pagar imposto porque eu já tenho outra empresa. Não, o pensamento é diferente. Eu sou o sócio dessa empresa, como eu tenho outra empresa, quantos serão os meus tributos? Como que eu vou viabilizar essa nova empresa sabendo que eu vou ter tributos XYZ? Porque assim, a gente tem que mudar esse mindset de evasão tributária, de ilegalidade. De dar o jeitinho brasileiro. E amadorismo também, Isso é amador. Isso é ser amador. É ficar tentando dar o jeitinho o tempo todo. Entende? Não, vamos entender qual é a situação. Daí, se for inviável, não. Para mim é inviável entrar nessa nova sociedade com mais de 10% do capital. Sim. Porque a sociedade não vai conseguir se sustentar, ela vai se tornar inviável por causa dos tributos. Então, é o seguinte, novo sócio, a minha participação nessa sociedade vai ser só 10%. Porque assim eu consigo evitar que essa nova empresa que nós estamos constituindo, ela caia numa tributação alta e
aí viabiliza esse novo negócio. Não é que Perfeito. você vai fazer uma jogada, é que você vai tomar decisões assertivas sobre a sua participação em outras empresas. Camila, quando Sim, você sim, vê sim, essa com visão, né? E você falando isso, é tudo planejamento estratégico financeiro, planejamento financeiro. E contábil ali, e jurídico, tudo meio ligado, né? E uma pergunta agora, falando um pouco mais de financeiro com marketing. Tá. Quando deixar de pagar imposto para investir em marketing é um bom negócio? Interessante essa pergunta, ó. É polêmica, é É polêmica. polêmica. É polêmica aqui. Se Amigos, for para é fazer arroz polêmica. com feijão, É. Ó, vamos separar essa pergunta em duas de novo, né? Eu gosto aqui de dividir, sou sistemática. não venha com depende. Didática, Não didática. venha com depende. É. Não depende, não. Aqui é muito claro. Uma coisa é você não pagar impostos por sonegação. Outra coisa é não pagar impostos para utilizar como fluxo de caixa. Então vamos dizer assim, ó. Quando a pessoa não declara, ela fatura sem nota. Não declara o que ela está faturando. Ela não está pagando imposto, mas ela não está pagando imposto porque ela está sonegando. Ela tá vendendo, tá gerando dinheiro na conta e ela não tá informando a receita. Mas ela não está pagando imposto, ela pode pegar esse dinheiro, reinvestir onde ela quiser e comercialmente fazer o que ela quiser, certo? Uhum. Certo. Agora vamos falar de uma situação legal. Utilizar isso legalmente. Você está faturando, está declarando, está gerando a obrigação de pagar impostos, mas não está pagando para pegar esse fluxo de caixa e utilizar para investir em marketing. Isso tem que ser friamente calculado. Uhum. Imposto é dinheiro. Sim. É dinheiro e dinheiro é fluxo de caixa. Pode ter algum momento na sua empresa que estrategicamente você vai deixar de pagar um tributo para pegar aquele tributo, se você conhecer muito bem os seus números, e investir numa determinada coisa que vai gerar 10 vezes mais, 2 vezes mais, 4 vezes mais num determinado tempo, com um plano muito claro de como que você vai voltar e pagar esses tributos depois. Ontem a gente estava numa reunião no escritório e eu brinquei que lá as pessoas, empreendedores e usam assim muita... Não pode ter plano B, você só pode ter plano A. Uhum. Vai no plano A com fé, com resiliência, que tem que dar certo, é a tua única opção. Pois eu brinco que no meu escritório a gente tem plano de expansão, plano de equilíbrio, plano de contingência e plano de fuga. A gente pode. O plano de fuga envolve o Paraguai. Então você tem que ter plano A e você tem que ter o plano B. Digamos que você tire aquele deixe de pagar um tributo para fazer um determinado investimento e não tenha o resultado que você esperava. Uhum. O imposto vai estar lá. É. Você vai ter que pagar de qualquer jeito. É. Então, se você optar por fazer isso, tem que ser friamente calculado. Volto lá no começo. Não é para empresário amador. É para empresário que conhece os seus números, sim. sabe quanto que vai pagar de juros depois, sabe como que ele vai ser prejudicado fiscalmente por causa do não pagamento daquele imposto e sabe quando esse dinheiro vai retornar e eu vou colocar meus impostos. Isso é em dia. muito interessante, porque essa pergunta foi um assunto que eu estava num evento esse final de semana e foi muito interessante a gente falando sobre... surgiu essa pauta aí. E justamente isso, o profissional que falou que teve essa experiência, ele sabia exatamente o CAC dele, que é o custo de aquisição do cliente. Ele sabia que se ele deixasse de pagar, por exemplo, R$3.000 de imposto, ele ia investir R$3.000 em mídia paga, no marketing, mas ele sabia que aquilo ali ia gerar para ele 300 leads, né, 300 oportunidades de negócio, ele ia fechar só 5, mas que cada um ia pagar para ele R$500 por mês com recorrência, porque o serviço dele é recorrência. Então ele sabia o custo de aquisição e falava, cara, com esses 3.000 eu faço 15 por mês. Por mês, porque o negócio dele é digital. Sim. Então ele sabia o custo de aquisição. Então, vou ter uma multa de 20%, não sei quanto que é imposto, 20%, ou depois chega lá, ele até brincou, ele falou, depois vai lá e faz um revisinho, não sei o que e tal, faz um refis. Não estamos incentivando de forma alguma ninguém a fazer isso. Isso é muito bom deixar claro. Foi algo que a gente está discutindo aqui, o que foi feito, e os prós e os contras. Afinal de contas, essa é a pauta do dia. Essa é a pauta do dia. Pagar imposto ou investir em marketing? Deixa eu falar uma coisa importante, tá? Imposto é dinheiro, dinheiro é fluxo de caixa. O melhor capital, o melhor tipo de capital que você pode ter na sua empresa é o capital próprio. Sim. Então, quando eu vou incentivar um empresário no processo de crescimento dele, eu jamais vou dizer para ele não pague o imposto e invista em marketing. Eu vou dizer o contrário para ele. Eu vou dizer assim, ó, vá crescendo de forma saudável,
mas vá fazendo o fluxo de caixa, montando o teu capital próprio, para que você possa cada vez mais investir em marketing e crescer. Quando eu vou orientar um empresário, eu vou orientar dessa forma. O capital mais barato que tem é o teu. Sim. É o teu próprio. Você não paga juro para ninguém, não paga juro para banco, não paga juro para Receita Federal. O teu próprio capital é o melhor. Então, você vai formar um fluxo de caixa para investir. Eu não tô dizendo que é fácil, gente. Isso que eu ia falar agora, Karine. Isso é muito, com todo respeito, assim, é muito legal, é muito estratégico. A gente aprende na faculdade, aprende em planejamento, aprende nos vídeos, mas a realidade acaba sendo um pouco diferente, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes o profissional, o empresário hoje, para crescer, precisa de mais dinheiro. Mas isso é um pouquinho de falta de visão de longo prazo. Uhum. Porque assim, ó, se você olhar aqui, hoje eu tô faturando 10 mil, mês que vem quero estar faturando 100, Não faz sentido. aí você tem que arrancar dinheiro de algum lugar. Sim. pagando E o juros, seja risco o que para for. isso, depois você não tem estrutura, nem sempre vender muito é um bom negócio, né? Exatamente. Inclusive, você tem um assunto aí na rede social sobre isso. Não sei se é uma live que você fez, alguma coisa que eu assisti falando exatamente sobre isso. Então, tudo depende do quanto você quer crescer e em quanto tempo. Se você tiver uma visão de longo prazo, você pode sim formar um capital próprio para investir em marketing. Talvez ali no processo tem algum momento que você vai decidir usar o imposto, ou não vamos falar de imposto, então, um empréstimo bancário, um empréstimo da mãe. Empréstimo da mãe é melhor do que capital próprio, que a mãe não te cobra juros e ainda espera para receber. Mas um empréstimo, uma captação de capital de terceiros para você investir na sua empresa, tá? Ali, talvez no decorrer do processo, você precise, Sim. tá? Mas tudo com planejamento. Seja da onde que você for tirar o capital, de qual terceiro for, se for da Receita Federal, se for do banco, se for da mãe, você tem que ter um plano para devolver, entende? E isso está diretamente ligado com visão de crescimento a longo prazo. E isso é muito interessante, porque muitas vezes eu vendendo no marketplace, a barreira de entrada no marketplace é muito baixa. Você começar a vender no marketplace é muito baixo. Só que depois, na hora de vender, você precisa de uma embalagem, você tem a comissão do marketplace, em muitos você tem uma taxa de frete também, você tem que pagar imposto. Então, muitas vezes, na hora que o dinheiro que é repassado é alto até que chega na tua conta, tá? Tirando a taxa do... Eu digo porque a gente tive loja virtual, então o dinheiro chega na tua conta, só que depois chega... O final tem que pagar o imposto. Puxa vida, o imposto vem tudo uma vez só. O dinheiro ele vai entrando todo dia, picadinho. Deixa eu falar uma coisa bem interessante da contabilidade agora para isso. Legal. Vocês já ouviram falar em regime de caixa? Já ouvi falar. Agora, o que é? Então, os tributos para uma empresa, eles são cobrados, podem ser cobrados de duas formas. Regime de competência, que é tudo que você faturou dentro do mês, você paga imposto no mês seguinte. Isso. E regime de caixa, que é assim, se eu vendi em 10 vezes... eu posso ir pagando o meu imposto conforme eu for recebendo do meu cliente. Olha isso. Uou. Só que a empresa que trabalha em regime de caixa, vamos voltar de novo do não pode ser empresário amador, tem que ter um controle financeiro muito rigoroso. Perfeito. Então, isso não é uma coisa nem que... Eu volto a dizer sobre cultura, não é para todo mundo. Porque se você é um empresário tudo embolado, que usa 3, 4 CNPJ, o nome da mãe e o nome do pai, mistura tudo as finanças. Precisei do dinheiro no final de semana, tiro da conta, compro a pizza. Como que você vai provar? Nunca fiz isso. É verdade. Como você vai provar que o teu regime de caixa está adequado para o recolhimento dos teus tributos? Então é melhor recolher por competência. Sim. Porque daí fica claro tudo que você faturou naquele período, é muito mais fácil. Então, mas existem formas legais, contábeis, de flexibilizar o pagamento dos tributos. Existem maus enquadramentos de regimes tributários que fazem com que as empresas paguem tributos que não são devidos. É exatamente por isso que existem advogados fazendo recuperação de tributos. Já ouviu falar nisso? Isso eu já ouvi falar. E tem gente ganhando muito dinheiro com isso, né? Por que tem que recuperar? Porque pagou a mais antes. Sim. Por que tem que recuperar? Porque uma legislação mudou, porque foi aceito lá uma legislação que permitiu que você aproveitasse um determinado crédito. Então, tem várias razões para você recuperar, mas uma delas é porque você pagou indevido. E se você pagou indevido, tirou do teu fluxo de caixa. E se tirou do teu fluxo de caixa, não alavancou a sua empresa naquele momento. Então, veja só como
Tudo tá ligado. Karina, esse papo está me fazendo, né, realmente gostar mais dos contadores, hein? Legal, tá sendo muito bacana, porque é como a gente se propôs no começo, né, a desmistificar essa história, né, de que o contador é aquele cara que tá lá, né, naquela salinha fechada, cheirando mofo, né, e é alguém que realmente tem um olhar estratégico, né? Claro que não é todo mundo, é óbvio, Claro, né? Como todas as profissões, né? Existem contadores e contadores, médicos e médicos, marqueteiros e marqueteiros, né? Então, mas muito legal porque realmente acho que tá trazendo na prática essa visão de que se o empresário, né, ou seja lá, o diretor financeiro de uma grande empresa, se ele olhar para o contador dele como um parceiro estratégico, né, até a gente tinha aqui na nossa pauta uma organização de o que faz uma empresária contábil, e tinha aqui, né, o tópico de alguém que ajuda a previsão de crescimento, é alguém que realmente presta uma consultoria, é completamente diferente da visão que a gente tem por aí de contador, né? Sim. Acho que isso está sendo muito legal, um aprendizado muito grande. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, como a gente vem falando aí sobre venda online, etc. A gente sabe que é uma dor muito grande aí de muitos empresários que vendem online, a questão da bitributação. Né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão da bitributação, se é fácil, né, para o empresário, se está acessível, né, também para as pequenas e médias empresas, lojas virtuais, conseguirem aí, dentro da legalidade, né, alguma coisa para amortecer esse problema aí de bitributação, que eu já ouvi muita gente também, né, ao longo tirando as empresas de médio e grande porte, que sabe o que é, muitas vezes os pequenos nem sabem o que é isso, entrando, né? Ele é surpreendido quando chega a bitributação. Muito empresário aí de loja virtual decidindo encerrar o negócio, porque falou, cara, não dá, ficou inviável, e às vezes foi por uma falta desse planejamento e acabou encerrando o negócio por isso, né? Eu não digo, Felipe, que não exista para você operações inviáveis. Existem operações que são inviáveis. Sim. Porque por causa da complexidade, especialmente do ICMS entre os estados, tem muitas regras. Sim. E tem operações que são inviáveis. Tem estados que cobram o ICMS na entrada, tem estados que cobram diferencial de alíquota. Então, o Paraná não tem convênio com tal estado. Então, quando o produto entra lá, tem que pagar diferencial de alíquota. Então, existem operações que são realmente inviáveis. Porque às vezes o mercado tá atuando com um determinado preço daquele produto que você não consegue embutir toda essa tributação. Sim. Se você for atuar com a tributação completa, cheia, você vai vender mais caro, consequentemente não vai vender, não tem como concorrer no mercado. Então, mas eu acredito que é a pequena minoria das operações que são realmente inviáveis. A maior parte da bitributação está relacionada à falta de cumprir uma burocracia. Por exemplo, a bitributação no ISS. Se eu sou prestador de serviço e sou de Curitiba, o imposto é pago para o local da prestação de serviço. Então, se eu for prestador de serviço em São José, eu estou devendo imposto para São José. Ah, tá, mas existe uma forma de você se cadastrar como prestador de serviço do município de São José e evitar a bitributação. Quem que sabe disso? A tua contabilidade. Tudo estratégico. Às vezes pode acontecer de você não saber que vai prestar serviço em determinado município, a negociação comercial acontece muito rapidamente, não dá nem tempo lá de você conversar com o teu contador direito, você já prestou o serviço e acabou sendo bitributado. Então, vamos criar um plano para isso nunca mais acontecer, porque existem formas legais de não ser bitributado. Isso na prestação de serviço. No ICMS é a mesma coisa. Se eu estou no regime de substituição tributária, se eu for pagar imposto na compra do meu produto, eu vou pagar o ICMS na compra, então eu não vou pagar na venda. Mas a maior parte da bitributação no ICMS está relacionada à emissão de nota errada, códigos errados. E quem que vai te ensinar a te dar uma consultoria? Volta de novo lá para o teu contador, aprende a emitir direitinho e você não vai ser bitributado. Então, os poucos casos que realmente inviabilizam a operação, que eu não vou dizer que não existe, como eu falei, a maioria está mais relacionada à burocracia do que a realmente inviabilidade. Como que a experiência do teu dia a dia? Muitas vezes, como que você vê a falta de investimento em marketing, um ramo promissor, um produto promissor, um empresário que tem tudo para dar certo, muitas vezes a falta de investimento pode atrapalhar o crescimento dele? Olha, não existe empresa estável. Ou ela cresce ou ela mingua. Não existe empresa estável. Então, assim, uma empresa, ela sempre vai exigir investimento em marketing.
A pessoa pode investir em marketing com o seu próprio braço, com a sua própria força, fazendo uma operação manual de investimento, indo lá, visitando de porta em porta, ou que é Uma um tipo de fachada, às marketing. vezes, um ponto comercial. Isso, uma fachada, um ponto comercial, ou ele pode usar o recurso mais promissor do momento, que é o investimento em marketing digital, em outros tipos de marketing. Só que, para que você possa investir, você precisa ter um plano do resultado que isso vai te dar. Tá? Hoje, os empresários, principalmente os pequenos e médios, não têm costume de olhar as demonstrações financeiras. Eu falo porque a maioria, gente, não é utópico. A maioria não olha as demonstrações financeiras. Eu tenho excelentes empresas lá dentro, né? Eu digo que, na verdade, o brasileiro, e não é a primeira vez que eu falo nesse podcast, nós brasileiros, a gente é muito bom de executar e muito ruim de planejar. E muitas vezes a gente vai trabalhando, executando. Opa, vim pro caminho errado. Não era esse o meu caminho. O meu caminho que eu tinha que entender era pra lá. Eu devia ter planejado antes, né? Então, eu tenho muitas empresas excelentes dentro do meu escritório em que os administradores, eles conhecem os seus relatórios do seu jeito, gente. Não precisa ser do jeito técnico. Tem muitos empresários que olham os seus relatórios e conseguem compreender aqueles números para poder investir. Então, assim, se você tem um faturamento e tem ali uma demonstração desse resultado, ou seja, quais foram os custos que te levaram a obter aquele resultado. Então, você está demonstrado ali quais são os teus custos para obter aquele resultado. E você sabe que para obter um resultado X, você teve um investimento em marketing Y, você potencializando esse investimento em marketing, provavelmente você vai potencializar o seu faturamento. Então, assim, a empresa precisa investir em marketing. Só que, para saber o quanto você vai tirar do bolso, além de conhecer os números da sua empresa e procurar um profissional para te dar a direção certa de marketing, você tem que criar a estratégia de quanto você vai investir baseado no número real, baseado num número estatístico. Você olha o passado para prever o futuro. Você olha os últimos 3 meses da sua empresa para prever o que você vai faturar investindo X% a mais. É isso aí, minha gente. Olha só, é a contadora que vai dizer se você deve investir no Google Ads, no Facebook Ads, no inbound marketing, quanto, e se está trazendo resultado para você ou não. Então, para, né, de chegar para o profissional de marketing, para sua equipe, para sua agência e falar, não está dando resultado. Às vezes a pessoa nem sabe, como você falou, nem olha o demonstrativo, nem sabe o que está acontecendo de fato e simplesmente chega e fala, não está dando certo. Às então, vezes é muito importante. O teu administrador, o teu contador vai te dizer quanto. E o profissional de marketing vai te dizer aonde. É isso mesmo. Olha, onde pelo você tem amor que de Deus. investir. E assim, e muitas vezes uma empresa, eu vejo a empresa muitas vezes não é difícil ela faturar. É difícil o empresário saber quanto que é o custo do produto, quanto que é o custo do imposto, quanto que é o custo da taxa do Hotmart, quanto que é o custo de frete, quanto que é o meu custo fixo e meu custo operacional. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, um pouco de custo fixo e operacional. Muitas vezes o empresário ele vai crescendo, mas o meu custo aumentou muito também. E falta de previsibilidade também. Vou contar um exemplo que dentro do meu escritório a gente tem um serviço chamado BPO financeiro, que é a terceirização dos serviços financeiros de uma empresa. E o ano passado, a gente pegou um cliente que era uma loja virtual, que estava vendendo muito bem na loja virtual, tinha uma lucratividade boa, mas ele não estava contente com o resultado líquido. Ele achava que a empresa tinha potencial para mais. Mas ele era um pouco desorganizado nas finanças, então ele não tinha os números exatos e ele não queria tomar decisões de investimento sem números. Então ele contratou a nossa empresa, a gente fez um plano de BPO, 3 meses depois, 1 mês depois a gente já tinha alguns resultados, mas os resultados foram ficando mais claros e mais profundos depois de 2 a 3 meses de trabalho ali. E o que a gente conseguiu apontar com esse trabalho de organização financeira? Dentro do nosso parecer, a gente solicitou que ele fizesse a organização das empresas operadoras de cartão que estavam fornecendo para ele, porque ele estava pagando taxas em que o mercado oferecia taxas menores em outras empresas, e também a gente conseguiu organizar assim, quando você for passar até 4 vezes, você usa essa operadora, porque tem a melhor condição. Quando você for passar à vista, você usa essa operadora, porque tem a melhor condição. Se você for passar em 10 vezes, você já usa essa. Porque para esse plano de pagamento, essa operadora tem a melhor condição. Isso daí para um empreendedor que é pequeno e está começando a escalar suas vendas é um excelente serviço. Voltando ao assunto da pejotização. É a terceirização de demanda. Muitas vezes ele não teria dinheiro para colocar alguém o tempo todo dentro da empresa dele,
com conhecimento bom, porque tem que ter conhecimento para fazer isso, e é um serviço que hoje vocês oferecem, um BPO financeiro. Isso. E se eu te contar que ele faturava em média de 150 a 180 mil reais na loja virtual dele e que 2 meses depois da consultoria ele estava economizando 10 mil reais em taxa de operadora. Não era 10 mil questão de reais. vender, era questão de economizar. E a gente pôde mostrar para ele, porque os números mostraram, ó, tá vendo aqui, ó, aqui teu gasto foi tanto. Agora, 10 mil reais a menos. Olha só. Né, faturar, lucrar mais não significa necessariamente ter que vender mais, né? Então isso é um outro exemplo muito legal, porque ele é um exemplo na prática, né? Ele é tangível. Dá pra gente ver na prática como que um Quem contador... tá ouvindo pode aplicar, inclusive. Como um contador pode ajudar, né, realmente a empresa ali, o empresário a colocar mais dinheiro no bolso. Afinal de contas, né, esse podcast fala disso. Se a gente fala de marketing, se a gente fala de venda, a gente está falando também de resultado, né, de dinheiro no bolso. Então, acho que a gente fala, muitas vezes a gente falou, o marketing, nós como marketing, a gente tem quer vender mais, levar mais lead, oportunidade para o cliente, mas o marketing não vende. E outra coisa, Salim... O marketing, ele gera oportunidade para vender. Esses 10 mil reais que a Karina falou, talvez ele possa transformar esses 10 mil em 50 ou em 100 se ele investir essa grana, ele reinvestiu né, em mídia, Google, por exemplo. Poucos meses ele estava faturando 30%, 40% a mais na empresa dele. E uma coisa que eu digo, Felipe, é assim, ó, faturamento é vaidade. Margem é sanidade. Você tem que conhecer os seus custos e aplicar a margem certa. E fluxo de caixa é poder. Porque se você tiver dinheiro, você tem poder. Você pode fazer uma melhor negociação com o teu fornecedor. Você pode utilizar para comprar mais produto, para vender mais, para investir em marketing. Fluxo de caixa é poder. E eu acho que isso pode acontecer, esse exemplo que você deu, pode acontecer também com as grandes empresas, né? Porque às vezes as grandes empresas no volume, elas vão deixando. Então, assim, o volume é muito grande. Então, eu já tenho ali o meu relacionamento com a operadora de cartão X, Y ou Z e vai deixando, né? E esse vai deixando no volume pode representar, se aqui para um faturamento, né, de 100 e alguma coisa mil representou 10 mil, às vezes para um faturamento de 1 milhão, de 2 milhões, pode representar aí 6 dígitos. Né? Então, olha só, de novo, na prática, como, né, uma assessoria, uma consultoria contábil, né? Então a empresária contábil, não a contadora, pode ajudar você diretamente, né, a investir em marketing, né? Porque esse dinheiro que ele economizou, se ele investir em marketing, ele duplica, triplica, né, quadriplica. Agora, Karina, como que uma advogada, como que você saiu nessa carteira de advogada, como você caiu nessa profissão da advogada, né, advogada, e como que a advocacia e a tributação, a contabilidade podem andar juntos? Qual o benefício para um cliente do escritório de vocês, por exemplo? Como que a advocacia e a contabilidade podem andar juntos? Eu até visitei um cliente recentemente e aí ele falou algumas coisas do contador dele, eu expliquei o seguinte: você tem que separar um contador que ele é só contador, de um contador ou de um contador que tenha um parceiro advogado tributarista. Porque o contador, ele tá ali para fazer a aplicação da lei na prática. Então, se tem uma lei de cálculo de um tributo, ele vai fazer o cálculo do tributo, aplicar na tua realidade, calcular o imposto e entregar para você. O advogado tributarista, ele tá mais relacionado a entender a forma como que aquele tributo é calculado e como que a legislação pode te ajudar. Não só nas brechas legais, mas nas reais oportunidades de economia de tributos que a legislação que não está tão aplicada pode te ajudar a economizar tributos. Então, o advogado tributarista, ele tem uma visão ampla da legislação tributária. E um contador, ele tem a visão aplicada da matéria tributária. São visões diferentes. Assim como no marketing a gente tem as diferenças entre o profissional, existem os papéis. O administrador tem um papel, o contador tem um papel, o advogado tributarista tem um papel. Que se compondo eles fecham um ciclo perfeito, um ciclo interessante para o empreendedor. Exatamente. Cara, muito legal. Foi muito bom esse papo de hoje, hein? Foi muito surpreendente, legal. surpreendente. Muito legal. Com o empresário que quer vender mais, a gente sempre fala, nem sempre vender mais é o melhor negócio, é o melhor caminho. Muitas vezes você saber as informações de quanto que você está faturando, quanto de imposto vai gerar, quanto que o teu crescimento vai trazer, de muitas vezes de dor, porque crescer dói, Felipe. Sim. Crescer dói, crescer não é gostoso crescer. Os filhos adolescentes aí falam, de vez em quando acorda com a perna doendo, tudo é a dor do crescimento. Sim. Trazem problemas. E foi interessante isso daí, esse bate-papo eu adorei, Felipe, foi muito legal. Numa empresa, você não pode tomar decisão sem mensurar os dados. A matéria-prima do empreendedor são os dados. Você precisa mensurar os dados para poder tomar decisão.
Lá vem o Felipe, lá no teu caso é Felipe, o Google Analytics. Não, é mensuração, né? Mensuração em tudo, né? Tudo. Vai Tudo. do marketing, da mídia, daquilo que você está fazendo ali, né? Como estratégia, até a contabilidade. Sem Né? dúvida Então, nenhuma. aí tá de novo, né? A mensuração, a nossa companheira eterna. Quando você mensura os seus dados e cria estratégias, você consegue ser intencional. Você quase que consegue prever o resultado exato que você vai ter na ponta. Claro que existem variações, mas sim. você consegue ter intencionalidade nas suas ações dentro da empresa. Show de bola. Legal, Karina. E Muito deixa bom. aí o teu arroba não sei se é pessoal, da tua empresa, para quem quiser saber um pouco mais sobre contabilidade. Vocês são especialistas hoje na empresa em loja virtual, mercado online. Qual a tua área de A gente atuação? tem 5 ou 6 áreas de atuação dentro do escritório de contabilidade. Construtoras, lojas virtuais, lojas de veículos, empresas do regime tributário do lucro presumido e real. Então, temos algumas dentro do nosso site lá, contabilize.com. Você consegue ver as especialidades que a gente atua hoje. No meu arroba, você consegue achar a empresa, @KarinaBrandalize. Olha que Você já legal. consegue chegar na nossa empresa. Karina, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Felipe, obrigado pela parceria aí de hoje. Um bate-papo foi fenomenal, né? É nóis, foi muito bom. Karina, muito bom de verdade. Foi muito Eu saio daqui com uma outra visão sobre os contadores. E se você é um dono de empresa, um profissional do marketing que quer saber como vender mais, acompanha aqui, né? A gente não falou, né? Curta já, deixa um like aqui rapidinho aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e coloque seu comentário. A gente vai dar a liberdade de mandar as perguntas que você tiver aí para Karina Brandalize, pra gente também. E você veja só que o segredo nem sempre é só vender. Sim, mesmo. Porque vender, ou você cresce, ou você mingua, né? Ou não tem certo, a gente tá fadado a crescer, mas crescer com estratégia, com números, com dados é outra coisa. Obrigado pelo bate-papo de hoje e acompanhe e faça uma maratona aí nos nossos outros vídeos aí que a gente vai deixar para você aqui embaixo no final desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.